A manhã de 23 de setembro de 2018, na casa nos arredores de Mount Holly, parecia comum. Duas meninas pequenas brincavam por perto. Na sala estava deitada a mãe delas, Stacey Hansacker, de 32 anos. De repente, Joshua, seu marido, percebeu que a esposa não dava sinais de vida. Ela não respondia às suas palavras e não respirava. Segundo ele imediatamente ligou para o serviço de emergência, o 911. Os paramédicos que chegaram encontraram Stacey no sofá, com a pele azulada e a temperatura corporal baixa. A ausência de batimentos cardíacos confirmou que ela havia falecido antes da chegada deles. Apesar das manobras de reanimação iniciadas imediatamente, não foi possível salvá-la. A morte foi constatada no local. No início, a morte da jovem mãe não causou grande alvoroço. Os médicos sabiam que ela já havia tido problemas cardíacos. Stacey tinha um marca-passo implantado. O estado de saúde dela às vezes causava preocupação. À primeira vista, tudo parecia um caso típico de uma paciente com distúrbios do ritmo cardíaco. No entanto, havia algo em comum. Apesar da morte repentina, o marido recusou categoricamente a realização da autópsia. Ele afirmou que Stacey não gostaria de intervenções invasivas e queria paz. Sua posição foi expressa imediatamente e sem hesitação. Os médicos e investigadores, não tendo motivos sólidos para contestar, aceitaram sua decisão e a autópsia não foi realizada. No dia seguinte, Joshua organizou a cremação. Os parentes da esposa, especialmente sua mãe Suzy, ficaram chocados com a pressa. Os procedimentos para registrar o óbito ainda não haviam terminado e o corpo já havia sido entregue ao serviço funerário. A causa da morte nos documentos oficiais constava como insuficiência cardíaca. Suzy teve um pressentimento ruim. Apesar dos diagnósticos cardíacos, na véspera a filha parecia animada e cheia de energia e nenhum sinal de piora era perceptível. Tudo o que estava acontecendo causava preocupação. Ela não sabia por onde começar, mas sentia que havia algo errado ali. Joshua Hansacker cresceu na cidade de Stanley, Carolina do Norte. Na família, ele não se destacava, um filho típico de um ambiente aparentemente estável. Estudou em uma escola frequentada por adolescentes das áreas vizinhas. Foi lá que ele viu Stacey Robinson pela primeira vez. O relacionamento deles começou ainda nos tempos de escola, e desde então nunca foi interrompido. Stacey nasceu em 7 de maio de 1986, no condado de Mecklenburg. Desde a infância, ela tinha uma forte ligação com a igreja metodista local e participava ativamente de sua vida. Suas atividades incluíam a participação em programas da igreja e trabalho voluntário em uma organização cristã de jovens, onde ela ministrava aulas para crianças e ajudava em acampamentos de verão. No dia 1º de maio de 2010, Joshua e Stacey se casaram. Em fevereiro de 2013, o casal teve uma filha, Piper Elizabeth. Isso coincidiu com o início dos problemas de saúde dela. No mesmo ano, Stacey foi diagnosticada com uma patologia cardíaca, o que levou os médicos a decidirem pela implantação de um marca-passo. Apesar da doença, a vida familiar seguia seu curso. No outono de 2014, nasceu a segunda filha, Willow Carlisle. Após esse parto, o estado de Stacey piorou. Em novembro, ela foi hospitalizada às pressas com pulso baixo e pressão arterial reduzida, sendo levada para a UTI. 2 meses depois, houve outro agravamento sério, parada cardíaca e ventilação mecânica. Os médicos não conseguiram determinar a causa exata da piora. Nesse mesmo período, Joshua conseguiu um emprego no sistema Atrium Health como paramédico a bordo de um helicóptero médico, o que proporcionava uma renda estável para a família. Eles também compraram uma casa na região de Mount Holly, uma residência espaçosa com 3 quartos, pensada para uma família em crescimento. Stacey cuidava das filhas, fazia trabalhos manuais e registrava todos os momentos importantes da vida das crianças em fotografias. Apesar dos problemas de saúde, ela levava uma vida ativa. Em 2015, uma amiga da família iniciou uma arrecadação de fundos para cobrir as despesas médicas. Foi publicada uma descrição do estado de Stacey relacionado a complicações após a primeira gravidez. Por fora, tudo parecia estável: 2 filhos, marido trabalhando, casa, participação na vida da comunidade. Mas a saúde de Stacey continuava frágil.
Ela continuava em tratamento e dependia de um marca-passo. No entanto, a própria Stacy não demonstrava preocupação. As pessoas ao redor notavam que ela levava uma vida normal, totalmente dedicada aos cuidados com a família e às tarefas do dia a dia. Após a morte de Stacy, sua mãe, Susie Robinson, descobriu que, apesar de ela estar registrada como doadora, o procedimento de retirada de órgãos não foi realizado. Ninguém conseguiu explicar por que a organização médica responsável por esse processo não obteve consentimento para cumprir a vontade de Stacy. Embora Joshua afirmasse que sua decisão seguia os desejos dela, ele não apresentou nenhuma comprovação documental. A organização do funeral acabou recaindo sobre a família Robinson. Todas as questões organizacionais foram resolvidas por Susie e seu marido John por conta própria, desde a escolha da urna até a publicação do obituário. Nesse período, Joshua não demonstrou sinais de profundo luto e não procurou contato com a família de sua falecida esposa. Ainda mais preocupante foi o fato de que, apenas algumas semanas após a morte de Stacy, uma pessoa estranha apareceu na casa. Joshua começou a viver abertamente com uma nova mulher que se mudou para a casa onde até recentemente morava a falecida e tornou-se parte do cotidiano das filhas dele. Isso aconteceu rápido demais, sem qualquer explicação, sem discussões com os parentes da esposa e sem levar em conta os interesses das crianças, que teriam que se adaptar à nova situação. A família Robinson não pôde deixar de notar o quão rapidamente Joshua reorganizou sua vida. Ele não mencionou consultas com psicólogos, nem procurou conselhos sobre como falar com as filhas sobre a morte da mãe. Todas as decisões eram tomadas por ele sozinho, sem tentar envolver a família de Stacy no processo de adaptação. Susie cada vez mais se pegava sentindo que as ações de Joshua não pareciam a reação de uma pessoa que passou por uma perda. Ela não descartava que cada um lida com o luto à sua maneira, mas a preocupação de Susie era compartilhada por outros conhecidos da família, alguns dos quais sabiam dos problemas recentes no relacionamento do casal. Os vizinhos também mencionavam brigas familiares. No entanto, nem mesmo essas informações conseguiam explicar uma mudança tão drástica na vida de Joshua. No círculo de Susie, discutia-se cada vez mais a necessidade de esclarecer as circunstâncias da morte de Stacy. As dúvidas acumuladas a fizeram procurar as autoridades policiais. Ela expôs suas observações e pediu que fosse realizada uma investigação. Seu objetivo não era punir, mas descobrir a verdade. A morte foi realmente natural? Esse passo se tornou um momento decisivo no caso. Desde o início, a investigação enfrentou o principal obstáculo, a ausência do corpo. Isso impossibilitava a realização de uma perícia para determinar a causa da morte. Mas um detalhe administrativo desempenhou um papel fundamental. De acordo com o regulamento, em cada caso de morte de um doador registrado, as instituições médicas são obrigadas a coletar e armazenar amostras biológicas, mesmo que o procedimento de doação não seja realizado no final. Neste caso, as amostras de sangue coletadas imediatamente após a morte foram preservadas. Elas foram encaminhadas para a organização responsável pela coordenação da doação no estado. Normalmente, essas amostras não eram submetidas a pesquisas adicionais, mas, após o pedido da família da falecida e o início da investigação, os investigadores obtiveram permissão para acessá-las. Isso se tornou a única chance de realizar a análise pericial necessária. Quando as amostras chegaram ao laboratório, as expectativas eram contidas. A morte constava como consequência de uma doença cardíaca e ninguém esperava encontrar algo excepcional. No entanto, após a realização da análise química, foi detectada no sangue de Stacy uma substância chamada tetrahidrozolina, em uma concentração significativamente acima dos limites terapêuticos permitidos. É uma substância vasoconstritora presente em medicamentos oftalmológicos. Ela é utilizada em colírios para aliviar a vermelhidão dos olhos. Normalmente, a substância atua localmente, sem entrar na corrente sanguínea em grandes quantidades. Mesmo ao engolir uma quantidade acidental do medicamento, o dano é insignificante, especialmente para adultos. No caso de Stacy, o nível do medicamento no organismo excedia o limite permitido para humanos em 30 a 40 vezes, o que exclui a possibilidade de ingestão acidental de algumas gotas. Uma concentração tão alta só poderia ser alcançada com a ingestão de doses significativas, o que levou a um efeito sistêmico. Do ponto de vista médico, a substância em tais quantidades atua como um depressor do sistema nervoso central, causando pressão arterial baixa, diminuição da frequência cardíaca e depressão respiratória.
Esses sintomas podem levar à perda de consciência, parada respiratória e morte, o que foi observado no dia da morte de Stacy. Os dados obtidos permitiram supor que a causa da morte foi envenenamento e não uma doença cardíaca. Ao mesmo tempo, a natureza da substância indicava um método atípico de cometer um possível crime. O medicamento é extremamente raro de ser considerado como arma de homicídio. Ele não está incluído nos painéis toxicológicos padrão utilizados em autópsias. Os investigadores constataram que este medicamento pode ser adquirido em farmácias sem receita médica, além de notarem que ele quase não tem gosto nem cheiro, especialmente quando diluído, o que facilita sua adição a bebidas ou alimentos sem que a pessoa perceba. A principal linha de investigação passou a ser a hipótese de envenenamento intencional. Como Joshua Hansacker tinha acesso a medicamentos e possuía conhecimentos profissionais que lhe permitiam entender o mecanismo de ação dessas substâncias, ele automaticamente se tornou o principal suspeito. A partir desse momento, a atenção se voltou para possíveis motivos. O interesse financeiro ficou em primeiro lugar. De acordo com documentos bancários e de seguros, Joshua foi indicado como beneficiário de 2 apólices de seguro de vida em caso de morte de Stacy, uma no valor de $80.000 e outra de $150.000. Elas foram contratadas muito antes da morte dela. Imediatamente após receber a certidão de óbito, ele solicitou os pagamentos e recebeu o valor total de $230.000. Formalmente, essas ações não violavam a lei. No entanto, a rapidez com que ele iniciou o processo de solicitação dos pagamentos levantou suspeitas entre os investigadores. De acordo com os dados coletados durante a investigação, o pedido de pagamento foi feito já na semana seguinte à morte da esposa. Ao mesmo tempo, nenhuma das companhias de seguros solicitou informações adicionais, já que nos documentos a causa da morte constava como natural. Somente depois que o caso foi reclassificado como criminal, ambas as empresas forneceram à investigação cópias de todos os documentos. A análise financeira revelou que, antes da morte da esposa, Joshua estava endividado e possuía poucas economias. O salário dele, como paramédico, permitia cobrir apenas as necessidades básicas da família, mas não todas as despesas médicas e domésticas. Após receber o seguro, Joshua quitou todas as dívidas, comprou novos eletrodomésticos e começou a reformar a casa. Além disso, ele passou a gastar dinheiro com coisas que iam além do seu antigo padrão de vida. Suspeitas adicionais surgiram devido a contradições em seus relatos sobre os acontecimentos do dia da morte da esposa. Primeiro, ele disse aos serviços de emergência que a encontrou inconsciente no sofá. Depois, ao conversar com os médicos e a polícia, afirmou que tentou reanimá-la, mas sem sucesso. No entanto, contou aos parentes que Stacy simplesmente adormeceu e parou de respirar enquanto ele estava em outro cômodo. Aos amigos, ele contou que pela manhã ela reclamou de fraqueza e tontura. Não foi possível determinar exatamente o que aconteceu devido ao telefone de Joshua estar desligado e à ausência de câmeras de vigilância na casa. Os depoimentos dos colegas de trabalho de Joshua também chamaram atenção. Um deles lembrou que, alguns meses antes da morte da esposa, Joshua mencionou em tom de brincadeira a possibilidade de matar uma pessoa adicionando colírio em uma bebida. A piada foi feita durante uma conversa sobre métodos incomuns de cometer crimes, incluindo envenenamentos, e na época não causou preocupação. No entanto, à luz do ocorrido, ela adquiriu um significado sinistro. O segundo colega confirmou que ouviu um comentário semelhante. Ambos deram depoimentos oficiais, indicando que Joshua demonstrava interesse por farmacologia e entendia bem as propriedades de diversos medicamentos. Os investigadores compararam essas declarações com a embalagem de colírio encontrada na casa, que estava em uma gaveta da cozinha, mas não no armário de remédios ou no banheiro. O medicamento havia sido parcialmente utilizado e a quantidade correspondia à dose potencial encontrada no sangue de Stacy. Além disso, nem Stacy nem as crianças haviam usado colírios anteriormente. Durante as entrevistas com os familiares, não foi possível encontrar uma explicação para a presença do medicamento na casa. Em dezembro de 2019, quase 15 meses após a morte de Stacy, Joshua foi preso no condado de Gaston sob a acusação de homicídio em primeiro grau. A notícia da prisão causou grande repercussão pública. Os moradores do condado, que antes conheciam Joshua como salva-vidas, ficaram chocados.
Após a detenção, Joshua passou vários dias em uma cela de isolamento, sendo posteriormente libertado sob fiança no valor de US$ 1,5 milhão. Foi constatado que parte desse valor poderia ser garantida com a ajuda de terceiros. Por decisão judicial, Joshua foi proibido de utilizar os pagamentos do seguro recebidos em decorrência da morte de Stacey até a conclusão de todos os processos judiciais. Essa restrição foi imposta com o objetivo de garantir o direito dos pais da falecida de entrarem com uma ação civil exigindo a devolução desses valores como obtidos de forma ilegal. Em seguida, o Ministério Público apresentou acusações adicionais de fraude. Ao preencher o pedido de indenização para a seguradora, Joshua assinou uma declaração de ausência de circunstâncias suspeitas na morte, o que posteriormente foi considerado falso. O Ministério Público considerou isso como uma tentativa deliberada de enganar com o objetivo de obter benefício financeiro. Paralelamente, Suzy e John Robinson entraram com um pedido judicial para revisar as condições de guarda das netas. Eles argumentaram que, diante da investigação criminal em andamento e considerando a natureza das acusações contra o pai das meninas, a permanência delas com ele poderia não ser segura. A família buscava a suspensão temporária dos direitos de guarda de Joshua e a transferência das crianças para sua proteção. O tribunal marcou audiência sobre essa questão, mas a decisão final foi adiada até a análise dos principais materiais do processo criminal. Sob pressão, Joshua começou a se defender ativamente. Ele contratou advogados que insistiam na ausência de provas diretas. A defesa afirmou que a investigação se baseia em indícios indiretos e que a substância encontrada no sangue não pode servir como prova incontestável de culpa. No entanto, uma série de testemunhas ficou do lado da acusação, incluindo colegas de Joshua, além de terem surgido depoimentos de antigos conhecidos que afirmaram que o acusado, antes da morte da esposa, expressava insatisfação com o casamento e mencionava dificuldades financeiras. Entre as medidas adotadas pelo tribunal enquanto aguardava as audiências estavam a proibição de sair do estado e a obrigatoriedade de comparecimento regular ao investigador. A reputação do paramédico e funcionário do serviço médico foi perdida. Ele foi afastado do trabalho e sua licença para exercer a medicina foi suspensa. Assim, ao final de 2019, Hansaker se viu sob dupla pressão, criminal por parte da polícia e da promotoria, e civil por parte dos parentes da esposa. A investigação continuou fortalecendo a base acusatória, incluindo novos episódios que se tornaram conhecidos durante a observação de suas ações após a prisão. No início de novembro de 2019, ocorreu um incidente com um helicóptero de resgate na Carolina do Norte. Na equipe estava o paramédico Joshua Hansaker, que naquele momento continuava trabalhando, apesar da investigação sobre a morte de sua esposa. Isso aconteceu menos de 2 meses antes de sua prisão sob acusação de assassinato. O incêndio começou na parte traseira do helicóptero durante o voo. O piloto, ao perceber os sinais de alarme, imediatamente iniciou um pouso de emergência no local mais próximo. Os passageiros e a tripulação não ficaram feridos, mas o helicóptero sofreu danos graves. Foi iniciada uma investigação para apurar as causas do incêndio. As primeiras conclusões indicaram a presença de líquido inflamável em locais onde não deveria estar. Além disso, foram notados sinais de interferência externa em um dos módulos. Após a análise das gravações das câmeras, a figura de Joshua passou a ser objeto de atenção especial. Ele foi visto próximo ao helicóptero antes da decolagem, fora do horário previsto e na ausência de outros funcionários. A polícia e funcionários da Administração Federal de Aviação realizaram uma série de interrogatórios. Joshua afirmou que estava apenas verificando o equipamento e realizando a preparação padrão pré-voo. No entanto, de acordo com os regulamentos internos, a inspeção naquele dia deveria ter sido realizada por outro funcionário. Hansaker não estava designado para a inspeção e sua presença junto à aeronave não tinha uma explicação confirmada. Após algumas semanas de investigação, descobriu-se que pouco antes do incidente, Joshua havia comprado um aerossol com substâncias altamente inflamáveis. Essa compra, registrada em um posto de gasolina e paga com seu cartão, continha uma substância idêntica à encontrada no revestimento interno do helicóptero. Essas evidências serviram de base para a abertura de um processo por incêndio criminoso intencional. A investigação precisava determinar os motivos: sabotagem, tentativa de desviar a atenção ou um colapso emocional devido a outra investigação.
Os psicólogos consideraram que o incidente poderia ter sido causado não apenas por má intenção, mas também como uma forma de lidar com a pressão externa. O incêndio criminoso poderia ter sido planejado para atrair compaixão, criar a aparência de uma ameaça externa ou desviar a atenção para outro problema. No entanto, a investigação concentrou-se nos fatos objetivos. A acusação foi formulada como dano intencional a transporte aéreo com ameaça à vida das pessoas. Ela não tinha ligação direta com o caso da morte de Stacy, mas reforçava o quadro geral. A pessoa sob investigação por um crime grave acabou, ao mesmo tempo, figurando em outro episódio relacionado à ameaça à segurança pública. O incidente com o helicóptero tornou-se um elemento importante na formação da opinião pública. Agora, não se tratava apenas de um possível crime no passado, mas também de ações no presente que confirmavam instabilidade e propensão a comportamentos arriscados. Até agora, não está claro por que ele fez isso. Em fevereiro de 2023, Joshua Hansacker procurou a polícia com uma denúncia de tentativa de sequestro e afirmou ter sido vítima de um ataque e levado à força por pessoas desconhecidas. Segundo sua versão, no dia 21 de fevereiro, ele saiu de casa para levar o lixo, e nesse momento, um carro se aproximou dele. De lá saiu um homem que, ameaçando com uma arma, o empurrou para dentro do carro e o levou embora. O próprio Joshua afirmou que foi mantido por várias horas no porta-malas e depois disso foi libertado. Ele também informou à polícia que tinha suspeitas de quem poderia estar por trás disso. O nome que ele mencionou foi John Robinson, o pai de Stacy. Essa declaração foi um choque para todos os envolvidos, inclusive para a polícia. Uma acusação contra um homem adulto que estava em estado de estresse crônico após a morte da filha. Parecia absurdo. Apesar disso, a polícia registrou uma queixa e iniciou uma investigação. Imagens de câmeras de segurança instaladas na área ao redor da casa de Joshua foram apreendidas. Os investigadores examinaram os trajetos solicitados no celular da denunciante e pediram aos vizinhos que fornecessem imagens de suas câmeras residenciais. As gravações não mostraram nenhum carro nem quaisquer sinais de ataque. Pelo contrário, as câmeras em frente à casa mostraram Joshua saindo sozinho, sem se aproximar de nenhum carro, e retornando meia hora depois pela entrada dos fundos. Os dados do telefone mostraram que ele não saiu da área de cobertura da estação base mais próxima. Como resultado, os investigadores não tiveram mais dúvidas. O incidente foi fabricado. Joshua mentiu para a polícia sobre o sequestro e a acusação contra John Robinson revelou-se totalmente infundada. Quando os investigadores lhe fizeram uma pergunta direta sobre os motivos do falso testemunho, Joshua não conseguiu dar uma resposta clara. Foi aberto um novo processo contra Hansacker, desta vez sob a acusação de fornecer informações falsas à investigação e tentar obstruir a justiça. Os autos do processo indicavam que a denúncia de sequestro poderia ter sido uma tentativa de desacreditar a família Robinson em meio à disputa contínua pela guarda das crianças e no contexto do iminente processo criminal pelo caso de assassinato. Para John Robinson, esses acontecimentos foram um golpe pessoal. Seu nome apareceu nos relatórios policiais como possível suspeito, ainda que por um curto período. Posteriormente, a polícia apresentou um pedido oficial de desculpas, e os documentos contendo as falsas acusações foram anulados. No entanto, o próprio fato de tentarem incriminá-lo tornou-se mais uma prova de até onde Joshua estava disposto a ir para tentar influenciar o curso da investigação. A acusação de simulação de sequestro foi adicionada à já existente lista de processos contra Hansacker. Esse episódio fortaleceu a posição da acusação no próximo julgamento, mostrando que o réu não apenas demonstra arrependimento, mas também toma medidas ativas para proteger seus próprios interesses por meio de engano e calúnia. Na primavera de 2023, a filha de 10 anos de Stacy e Joshua, Piper, que estava sob a guarda temporária da família Robinson, começou a apresentar sintomas estranhos: sonolência, tontura, fraqueza, pressão baixa e batimentos cardíacos lentos. Os familiares imediatamente procuraram ajuda médica. Após a internação na clínica, os médicos realizaram um diagnóstico padrão. Com base no histórico médico e familiar, além do caso de Stacy, foi decidido realizar um exame toxicológico. Os resultados foram chocantes. Foram encontrados vestígios do mesmo medicamento no sangue de Piper. A concentração da substância no organismo era menor do que no caso de Stacy, mas ainda assim excedia os limites permitidos. Surgiu uma suspeita fundamentada de envenenamento intencional. Os médicos observaram que o desfecho poderia ter sido fatal.
Os investigadores imediatamente começaram a verificar as condições de vida da criança. A primeira tarefa foi determinar de que forma a substância entrou no organismo de Piper. O depoimento dos tutores mostrou que não havia nenhum colírio com a composição correspondente guardado na casa. Tais medicamentos não foram prescritos para Piper e nenhum dos adultos os utilizava. Além disso, a menina não se queixava de problemas nos olhos e não havia receitas ou recomendações de oftalmologista em seu histórico médico. No entanto, durante a busca na casa de Joshua, foi encontrado um frasco de colírio com a substância em questão, ainda dentro do prazo de validade, e o nível de uso indicava que havia sido utilizado recentemente. Também foi encontrada uma cartela vazia de um medicamento que não estava registrado no prontuário médico de Piper, mas que em sua ação poderia potencializar os sintomas de overdose de vasoconstritores. A investigação apurou que alguns dias antes desses acontecimentos, Joshua teve acesso temporário a ela durante uma visita autorizada pelo tribunal. Nesse período, Piper ficou com o pai sem a presença de terceiros. Já no dia seguinte a essa visita, a menina começou a sentir os primeiros sintomas. Assim, Hansaker teve tempo e oportunidade para misturar a substância na bebida ou na comida. A investigação formulou uma nova versão. Joshua envenenou intencionalmente a própria filha para que a polícia acusasse a família Robinson. A suspeita de negligência ou violência contra Piper poderia privá-los da guarda, o que potencialmente devolveria Piper ao controle de Hansaker. Isso explicava por que a dose do medicamento era incompleta. Ela causava sintomas, mas não levava à morte. O Ministério Público acrescentou à lista de acusações a tentativa de causar dano a Piper, cometida com intenção e circunstâncias agravantes. O Tribunal de Família, em caráter de urgência, revogou qualquer permissão de contato entre Joshua e suas filhas. Com base na ameaça à segurança das crianças e na tentativa de manipulação envolvendo uma menor de idade, o tribunal iniciou o processo de transferência definitiva da guarda total para a família Robinson. Além disso, foi concedido a eles o direito de iniciar uma ação civil contra Hansaker por ameaça à vida e à saúde de Piper. Até meados de 2024, o comportamento de Joshua tornou-se cada vez mais preocupante. Ele começou a perseguir sistematicamente os pais de Stacy, Suzy e John Robinson. A casa deles passou a ficar sob constante vigilância discreta. Suzy e John começaram a notar manifestações diretas de pressão. No correio, apareciam envelopes anônimos sem remetente, contendo fotos de família, além de imagens recentes de sua casa atual tiradas de perto. A uma das cartas foi anexado um bilhete sem assinatura. "Eu vejo tudo, estou por perto." Isso não deixava dúvidas sobre quem estava por trás disso. Começaram a chegar pacotes estranhos. Certa vez, entregaram a eles uma caixa com roupas infantis e brinquedos. No dia seguinte, um recipiente plástico com restos de comida e a inscrição "para recordar." Os pacotes chegavam de forma irregular, mas sempre anonimamente. A investigação posteriormente determinou que eles foram enviados por meio de lockers em diferentes cidades, utilizando contas falsas. John Robinson instalou câmeras de vigilância ao redor do terreno. Em uma das gravações, era possível ver um homem de capuz, com compleição semelhante à de Joshua, passando pelo terreno tarde da noite e parando em frente à casa. Ele segurava um telefone celular nas mãos, com o qual, presumivelmente, estava gravando um vídeo. Esse episódio foi a gota d'água. A família procurou o Ministério Público com uma denúncia formal de intimidação e ameaça à segurança. O Ministério Público entrou com um recurso no tribunal para impor restrições adicionais, alegando que as ações de Hansaker violavam as ordens judiciais anteriores que proibiam qualquer forma de contato com a família Robinson. O tribunal atendeu ao pedido e emitiu um mandado de prisão. Em agosto de 2024, Joshua Hansaker foi novamente detido e durante a busca em sua casa foram encontradas provas, materiais de embalagem, envelopes vazios, impressões de fotografias, além de um notebook com rascunhos de cartas endereçadas à família Robinson. Além disso, os investigadores encontraram um mapa com marcações indicando endereços, rotas de deslocamento e pontos de observação. Durante o interrogatório, Hansaker afirmou que estava apenas coletando provas e observando a situação.
Ele negou qualquer pressão, alegando que tinha o direito de registrar o que acontecia para proteger seus próprios interesses. A prisão foi prorrogada sem direito à fiança. Este episódio tornou-se fundamental na formação da posição final da acusação. Ele demonstrou claramente que o réu não estava apenas se defendendo dentro dos limites da lei, mas ativamente interferia no processo, utilizando intimidações e manipulações. O processo judicial do caso de Joshua Hansacker começou na primeira metade de 2025 e marcou o final de uma longa e complexa investigação que durou mais de 6 anos. Nos autos do processo constavam dezenas de testemunhas, centenas de páginas de provas, gravações de câmeras, laudos toxicológicos e periciais, além de uma cronologia detalhada dos acontecimentos desde 2018. A principal acusação dizia respeito ao homicídio doloso em primeiro grau, envenenamento intencional da esposa. O Ministério Público apresentou ao tribunal uma versão consistente e detalhada dos crimes cometidos por Hansacker. Na sala do tribunal, Suzy e John Robinson estiveram presentes em todas as sessões. A promotoria enfatizou que diante do tribunal não estava apenas uma pessoa que cometeu crimes no passado, mas uma figura que ao longo de vários anos violou a lei de forma sistemática. O discurso final da acusação terminou com a afirmação de que Joshua Hansacker é uma pessoa perigosa e calculista, incapaz de se arrepender. A decisão do júri foi unânime. Joshua Lee Hansacker foi considerado culpado em todas as principais acusações: homicídio em primeiro grau, intimidação de testemunhas, falso testemunho, tentativa de envenenamento de menor e obstrução da justiça. O tribunal o sentenciou à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Por decisão do Tribunal de Família, a guarda total das meninas foi definitivamente transferida para a família Robinson. As meninas receberam novos documentos, nos quais o sobrenome do pai foi substituído. Elas receberam apoio psicológico e permissão para mudar de escola e de local de residência. O caso de Joshua Hansacker, amplamente conhecido graças à mídia, mostrou como é difícil desvendar um crime disfarçado de morte natural. A perseverança da família, o profissionalismo dos investigadores e as provas reunidas levaram a uma sentença justa, mas ressaltaram o enorme esforço necessário para se chegar à verdade.